objetivo de conhecer e reconhecer os artistas da literatura municipal e regional, estou aqui com a Priscila Aline. Que se debruçado sobre os livros. Quer dizer que os livros perderam a sua importância? Não, muito pelo contrário, né? A leitura é fundamental na construção do sujeito. Os povos mais desenvolvidos são aqueles povos que buscam conhecimento, que leem muito, que alimentam a cultura. Então eu acho que é uma questão que nós temos que olhar com mais carinho, tanto em termos de políticas, quanto em termos da educação, da formação mesmo, incentivar que os nossos alunos consumam livros, né, livros literários, mais do que consomem em redes sociais. Uma coisa não vai substituir a outra, né? A rede social, ela é uma bolha. Eu posso consumir muita literatura na rede social também, dependendo das páginas que eu curto. Eu faço esse movimento, né? Eu torno o meu ambiente virtual um espaço de contato com a literatura. Vou curtir páginas que me entregam esse tipo de conteúdo. Eu mesma adoro recitar poemas dentro das minhas redes sociais. Se eu tivesse um pouquinho mais de manha, eu até compartilharia uns vídeos diferentes com recitação de poemas, mas se a gente não tiver essa consciência e não fizer esse movimento consciente de selecionar aquilo que a gente curte, a gente pode realmente substituir um hábito que seria extremamente importante para a nossa formação enquanto sujeito, e eu não sei quais seriam as consequências disso, mas suspeito que não seriam bons resultados, né? Afinal, a gente consome coisa de qualquer pessoa lá dentro, né? Qualquer pessoa pode falar muita coisa em rede social e nem tudo que está na internet é verdade ou colabora com a nossa construção, né? Aqui, e você como uma pessoa bilíngue, nós vamos ter que fazer uma dinâmica aqui, pode ser? Eu falo em português, você em inglês. Bora! Essas palavras bonitas que aqui estão. Então vamos lá? Eu me apaixonei perdidamente pela sua versão. I fell so deeply in love for the version of you que eu criei com a minha própria imaginação. I created with my own imagination. Quando eu percebi que aquele não era realmente você, When I realized it wasn't the real you, eu me apaixonei novamente pela minha própria mente. I fell even harder for my own mind. Agora eu sei, se eu posso criar uma pessoa tão maravilhosa, Now I know, if I can create such a wonderful person, eu também posso criar a vida incrível que eu quero viver. Eu também posso criar... Opa! Tô repetindo. I can create whatever wonderful life I wanna live. É muito bonita essas palavras e também é muito profundo, né? E falando de profundidade, eu acho que algumas coisas a gente tem que retomar lá no passado. É por isso que eu queria que você desse uma olhada nessa imagem dessa garotinha, não sei se você consegue reconhecer, olha só que bonitinha. Muita saudade, muita saudade. Essa é um pedaço muito importante de mim, né? Eu sou inteiramente feita de saudades. Tem amores inteiros andando pelo mundo, carregando pedaços meus, e esse é um dos pedaços mais bonitos. E qual que é ela? Ela é de branco ou de vermelho? É a de branco, né? Eu sou a de branco nessa foto, e a de vermelho é a Beatriz, minha amiga de infância, e lá de já. Bacana, começa ali, né? É um embrião de todas as coisas, da nossa personalidade. Queria que você trouxesse um pouquinho mais de versos pra gente. Não sei se em inglês ou em português, gostaria de repente os dois. Bom, esse aqui é um pouquinho do porquê eu escrevo, né? Para nomear meus sentimentos. Eu não tenho ambição de ser uma super escritora, mas eu escrevo para me sentir aliviada e para dar nome àquilo que eu sinto. Sentia uma dor insuportável. Armou-se com caneta e tinteiro. Mirou no espelho, os olhos desolados. Encarou desnuda o monstro da dor. Decidida a acabar com tudo, sentou-se à mesa observando o seu alvo. Atirou. Palavras duras atravessaram o papel.
e assim matou o desejo de morte. Curou-se com palavras. E acho que meu movimento é esse, é tentar escrever para me curar das minhas dores. Bom, vou compartilhar então um poema sobre língua, que é o meu objeto, né, de estudos. Por que me chamo língua? Porque começo na boca. Na dança da língua, entre dentes, músculos, mucosas, desenho palavras abstratas. Nesses entrelaços eu subo a cabeça, envolvendo culturas, agruras e modos de pensar. Na mistura das línguas toco todo o corpo, que muda, que dança, que cria todo um universo de sentidos para se habitar. Alguma curiosidade sobre o seu trajeto literário, Priscila, que você pode trazer para a gente que possa inspirar jovens a escrever? Bom, eu acho que eu já comentei que eu escrevo para lidar com aquilo que eu sinto, né? E às vezes a gente tem a impressão de que precisa estudar muito para a gente escrever e ser um grande artista e etc. Mas eu acho que o caminho, tem pessoas com talento incrível, eu não sei se eu me considero uma dessas pessoas, mas eu acredito que o caminho é você tentar se expressar. A palavra, ela muda a forma como a gente enxerga o mundo, a nossa perspectiva. Então, se você não sabe lidar com aquilo que você sente, se você tem uma raiva do mundo e você não consegue lidar com ela, por que não tentar por meio da palavra, né? Como o Jorge leu ali na minha apresentação, a minha cura vem no divã e vem na caneta. Então, acredito que esse é um caminho, né? Eu já enfrentei momentos muito, muito difíceis a partir da escrita. Então, para os jovens, principalmente adolescentes, que têm esse sentimento de não pertencimento, de dificuldade de lidar com a vida, é um caminho que eu apresento como possível para vocês. Um sonhar é precioso, é eterno e maravilhoso. É um momento que não se discute, não importa quem o insulte. Não pagamos preço algum para isso. Podemos sonhar até com paraíso. É um momento que ninguém pode atrapalhar, pode até tentar obstar. Estou aqui com a Nilvane Castro Alves. É um prazer estar com essa colega aqui de escrita. Nilvane, muito obrigado por ter vindo. Eu queria iniciar esse momento fazendo um autorretrato seu. Você me permite? Sim. Então vamos lá. Nilvane Castro Alves, nascida em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Mudou-se para Rondonópolis com 2 anos de idade e está aqui desde então. Vinda de uma família simples, de baixa renda e negra. Me conta um negócio, que história é essa de você ter trocado as armas pelos livros? Era de alguma facção, era isso? Não, é porque eu gostei muito de trabalhar na área da segurança. Por mais que eu trabalhasse, eu trabalhei uma época na área da saúde, mesmo assim fazia bico de segurança, mesmo assim eu gostava muito de trabalhar na área de segurança. Então eu já fui até o penúltimo serviço meu, eu era da escolta armada. Então minha paixão é lá fazer reciclagem, para dar uns tiros. Então Então tá essa é bom. a paixão, tipo assim. Mas aí, como eu fiz a biblioteconomia também, aí eu preferi os livros agora. Então agora só livro, só biblioteca, livro, leitura, na área da literatura. Por isso que eu troquei as armas pelos livros. Muito interessante, viu? Eu, na hora que eu soube dessa história, eu pensei assim, será que ela era uma assaltante de bibliotecas? Quem sabe, né? O que você fez foi sem pensar, só por medo de me amar. Machucou meu coração, agora acabou aquela louca paixão. Vai ser difícil te esquecer. Enquanto eu ainda viver, vou viver para tentar ser feliz. Sei que ainda ficará cicatriz. Em meu peito eu carregarei a dor, mas no coração não guardarei rancor. O passado me trará lembranças, mas o futuro só esperança. Farei de tudo isso uma experiência, com amargas consequências, pois infelizmente virá comparação quem tentar entrar de vez em meu coração. Que bonito. E nela fiz a Nilvane. música. Só um trechinho, tá? Canta um Se não trechinho for pra me- gente. É mais O ou menos assim. desafio agora do Prosa e Poesia. O que você fez sem pensar, só por medo de me amar. Machucou meu coração,
agora acabou aquela louca paixão. Vai ser difícil te esquecer, enquanto eu aqui viver. Vou viver pra tentar ser feliz, sei que ficará em mim cicatriz. Em meu peito eu carregarei a dor, mas no coração não guardarei rancor. O passado me trará lembranças, mas o futuro só esperança. E aí vai. Caramba! Não sei se a gente vai estar falando depois, essa Leo de Blanc aí, que precisou de escritores para se escrever, precisou de gente para publicar livro, E não e tinha. faltou gente, teve verba que voltou para outro setor, porque na literatura não tinha suficiente de escritores, de poetas ou de escritores de outro... Dado o momento, nós vamos ter que falar disso seriamente. E muito. quanto essas pessoas que ficam engavetando suas ideias, é por isso que existe o prosa e poesia, que é para isso não acontecer. Nós precisamos dessas Né? pessoas aqui expondo. Esse é um Inclusive, espaço para hoje conhecer e abriu- reconhecer vai as abrir- pessoas. Ou hoje ou amanhã vai se publicar os editais da área de literatura. Nossa, então fica esperto já. Já estamos de primeira mão já Já dando ficam essa informação. atentos aí. Isso. Olha só, falando disso, falando principalmente dessa iniciação à escrita, quando que você começou a escrever os seus primeiros versos? Meus primeiros versos eu comecei a escrever com uns 13 anos. Na 13 verdade, eu anos. já gostava, assim, já li alguma coisa de poesia, né? A Uhum. professora mandava ler alguma literatura lá e eu gostava mais de ler a poesia em si. Aí, como foi a primeira paixão, em 13 anos, mas assim, ele nunca ficou sabendo. Oculta, Foi revelado oculto, ele não apenas ficou nos sabendo, versos. só eu que sabia aquela paixão. Então eu escrevia, entendeu? Porque uma Uhum. família, como você disse, uma família evangélica, muito rígida, só podia namorar depois dos 15. Então aquilo ali eu tinha que guardar pra mim. Então até aquela guarda do sentimento eu conseguia. Eu falo pra mim que a poesia pra mim é minha psicóloga. Eu consigo desabafar ali e me alivia. Sabe quando você, tipo assim, você quer falar alguma coisa pra alguém? Uhum. Você escreve pra se aliviar, ou parece que você falou aquilo pra pessoa, Aham. só que informa, só que Os psicanalistas falam, né, que quem escreve, quem tem a arte como subterfúgio, na verdade ajuda muito, inclusive, o trabalho da saúde mental. Então é muito importante. Por isso que é importante também assegurar esse espaço para as crianças e adolescentes iniciarem algum tipo de atividade artística. Talvez não no poema, tem gente que se engaja mais no grafite, que seja, na pintura, na encenação teatral, mas é importante extravasar, a arte está aí para isso. Tem pais até de criança, inclusive, eu não vou citar o nome dele aqui, que eu não me recordo no momento que ele me procurou, porque a gente também faz parte do Conselho Municipal de Cultura, na área da literatura. Ele quer que eu ajude a filha dele a publicar um livro, ela gosta de poesia, ela ama poesia. Já combinei com ele, porque infelizmente o tempo da gente é muito curto, Uhum. mas eu amo isso, eu faço assim, essa ajuda, essa união de informação, para mim é importante, não só de escrever poesia, sim trazer aquelas pessoas que gostam de estar fazendo, de estar publicando seu livro, de estar escrevendo uma poesia. Na semana passada mesmo fiz uma poesia na faculdade, eu estava lá na faculdade FACIP, eu estava lá digitando, aí escrevendo uma poesia. A aluna falou assim, nossa, que poesia é essa? Ela pediu, eu li pra ela começou a chorar, ela fez isso aqui, Hilary, tá? Não esqueço de você não. Já manda um abraço para ela. Já manda um abraço pra você, Hilary. Ela falou assim, você tá adivinhando o que eu tô passando. Então, isso é gostoso, é saber que o leitor, ele interpreta o autor, que ele sim, você conseguiu transmitir aquilo que realmente você quis dizer no texto, ainda mais quando assim, uma coisa é você ouvir o poema do próprio autor e uma coisa é o leitor simplesmente só ler, assim, não interpretar. Agora, quando ele interpreta também, é uma outra visão. Se identifica, Ele se identifica coloca aquilo. naquela situação. No lançamento no Sesc, inclusive em 2010 eu fiz um outro livro, o primeiro livro, foi feito no Sesc. Aí teve uma mulher, eu nunca conhecia, ela falou assim, só vou comprar esse livro por causa dessa poesia. Inclusive o livro chama Cenas por causa disso, porque todas aqui são cenas vividas. Tanto por mim quanto por uma bem pessoa. aqui na tela, aqui, em algum canto dessa imagem aqui, ó, Cenas, o livro da Nilvânia. Esse aqui foi publicado, inclusive, uma das publicações do jornal, A Importância da Leitura. A leitura, para mim, é uma imaginação sem fim. A importância da competência de ler é tão exorbitante quanto viver. É uma droga alucinógena das mais leves, onde pensamentos com palavras se descrevem. É o momento do poder desabafar,
quando lemos algo que nossa alma veio a interpretar. Viajar na leitura é uma das minhas paixões. Sentir o cheiro do livro me enche de emoções. É poder vivenciar o momento do autor numa história de romance ou de amor. A leitura que me deslumbra, sem ela minha noite penumbra. A leitura deveria ser um hábito natural, onde muitos desprezam o seu valor real. Vamos incentivar a leitura? Mesmo que gibis ou sagradas escrituras. Vamos apaixonar em ler. E aí é que está a chave do saber. Estamos diante aí, ó, de dois autores, um autor e uma autora. E essa figura, Castro Alves, o poeta dos escravos, terceira geração do romantismo do Brasil. Desde o surgimento, a pandemia de Covid-19 demonstrou vigor para forçar uma profunda alteração nas relações humanas e no planeta. Estávamos diante de um evento novo na história, uma peste que assodaria a todos, em todos os lugares, sem distinção. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque agora, nesse instante, começa mais um Prosa e Poesia. E é uma honra estar aqui com o nosso companheiro Ricardo. Tudo bem, Ricardo? A honra é minha, o prazer é meu. Boa noite a todos e a todas. Que maravilha. Ricardo, nós temos aqui duas obras suas, Vendo a Vida Passar, a Travessia pela Pandemia, no qual você tem participação. Sim. Vamos falar um pouquinho desse aqui primeiro? Vamos. Essa obra eu tive a grata felicidade de ser convidado para ser um dos autores, né? Somos vários autores aí que dividem esse trabalho. Pela editora Contatos, a nossa querida Cleusa Slaviero, que é a nossa editora, me fez esse convite. E eu costumo dizer que o ponto principal dessa obra não são nem os textos em si, mas o prefácio, né? Nós tivemos a alegria, o privilégio de ser prefaciados pela professora Márcia de Bury, né? Hoje leciona na França, é uma grande intelectual brasileira e nos deu esse presente que foi prefaciar o nosso livro, né? Apresentando para os nossos leitores um pouco da sua visão sobre a nossa conjuntura, sobre o momento que nós vivemos, né? O momento que nós passamos tão difícil. Ainda estamos passando, mas agora a gente bem mais tranquilo do que esteve, né? E esse livro basicamente são reflexões, são crônicas que dialogam com a sociedade, com as pessoas, para refletir sobre justamente o Brasil, as pessoas, os brasileiros durante essa pandemia, esse momento tão difícil que foi para todos nós. Todo mundo perdeu alguém querido, todo mundo sofreu de alguma forma, né? Teve a sua vida profissional prejudicada, teve a sua saúde prejudicada, perdeu entes queridos, teve as suas dinâmicas diárias completamente modificadas, né? Então é preciso dialogar com relação a isso para que o tempo simplesmente não leve essas lembranças embora. Há uma máxima entre os historiadores que nós dizemos que isto é função do historiador lembrar as pessoas daquilo que elas querem esquecer. E nós precisamos lembrar as pessoas, até mesmo dos momentos mais tristes, mais difíceis, porque eles são lições. Eu costumo dizer isso para os meus alunos. Talvez uma das grandes virtudes de se estudar a história não é pela mera curiosidade de se saber o que aconteceu, mas é tirar lições para que no futuro a gente não cometa os mesmos erros e para que a gente possa cometer os mesmos acertos. Embora que, infelizmente, a sociedade como um todo, as civilizações como um todo, não tiram isso muito como lição, né? Infelizmente. Mas um dos propósitos da história, como ciência, até como uma forma de se enxergar a vida, é aprender com o passado, né? E esses anos de pandemia, basta qualquer um de nós olhar para esse passado recente, gente, foram 2 anos. E a gente se pergunta, para onde foram parar esses 2 anos? O que eu fiz? Dessa parte aqui do seu texto, principalmente porque traz aqui a questão do que aconteceu na nossa área, que é a educação, né? Uhum. Na área da educação, o dilema foi grave. Entusiasmados com a onda de ensino à distância, a elite dominante, no público e no privado, tratou de recolher toda a comunidade escolar nos recintos residenciais,
contando com a ajuda e a participação da família no processo de ensino-aprendizagem. Oba! Aplaudiram muitos. Agora a família vai participar diretamente da vida escolar de seus filhos. Nesse campo também, evidentemente, surgiram estragos distintos dependendo da natureza desse sistema educacional público ou privado. Ricardo, francamente, nós tivemos aí, e para o historiador, eu acho que isso testemunhar esse trajeto na história é fantástico. Por quê? Pensava-se há muito pouco tempo atrás que a família daria conta da educação das crianças, que conseguiriam, tinha um movimento que eu me recordo ainda há pouco, que é assim, os pais queriam ter autonomia de ensinar os seus filhos em casa. Não conseguiram através da lei, mas por conta da pandemia tiveram que ter essa experiência. Ao seu olhar, como é que foi essa experiência? Eu acho que uma das lições que nós falávamos, né, que a pandemia pôde nos ensinar, que nós precisamos tirar como aprendizado, é que a educação se faz com educadores. O espaço físico, ele pode ser questionado, pode ser uma praça, pode ser um ginásio, pode ser uma sala de aula, mas a educação se faz com educadores. O professor se manifestar com relação às suas preferências, às suas inclinações, às suas ideologias. O que não pode haver é desonestidade intelectual. Eu não posso, em nome da minha ideologia, omitir fatos que sejam importantes naquele contexto. Então eu tenho que trabalhar esses fatos, mesmo que eles não sejam favoráveis à minha ideologia política ou ao meu partido político, né? Mas não significa que eu, para isso, precise esconder as pessoas do que eu penso. Acho que isso é algo muito negativo que nós temos. E ainda desdobrando com relação à educação que muitas pessoas tentaram fazer em casa, essas crianças também perderam a oportunidade de socialização. Que é o diálogo com outros alunos, é perceber a dificuldade de outras famílias, é perceber a desenvoltura dos seus colegas em diferentes temas, né? É conhecer um pouco da história de vida. Nós que trabalhamos com adolescentes, principalmente, sabemos que eles começam o ano letivo como desconhecidos, completos desconhecidos entre si. Alguns até não se gostam no primeiro momento e terminam ali o ensino médio como melhores amigos, como quase uma família, que levam para a vida inteira muitas dessas amizades, pelo convívio que tem. E isso não dá para a gente colocar simplesmente cada um aprendendo num lugar diferente, isso vai acontecer, né? E mesmo do ponto de vista do conteúdo mesmo, aquele conteúdo que é trabalhado em cada disciplina separadamente, ou de forma transversal, é preciso conhecimento sobre aquele assunto para poder trabalhar. Não é só seguir um livro ou um método, um único livro, né? Os gregos diziam isso, cuidado com o homem de um livro só, né? Porque só tem uma forma de enxergar a coisa. Então essa pluralidade é preciso ser feita a partir de profissionais, de educadores. Então fica essa lição para nós, educação, sobretudo a educação pública. Pública, gratuita, de qualidade, é essencial, porque no momento que a coisa mais apertou, tanto a educação como a saúde pública é que deram sustentação para a população. Principalmente a população que mais carece, a população mais pobre. Sem dúvida. A população a cuja família não tem as condições necessárias para poder, né, no meio dessa situação tão difícil, né, em que a escola era o único espaço que se tinha socialização, que se tinha um alimento, Ricardo. Sem dúvida. Que se tinha um alimento. Então, quem está na escola pública sabe o que esses meninos e essas meninas passaram nesse tempo. E não só passaram, como nesse retorno ainda está sendo um processo, às vezes muito violento. Às vezes com sequelas ainda dessa situação de distanciamento, trazendo um pouco da violência até para a escola. A gente, enquanto educador, também precisa saber que esse momento ainda está acontecendo, né, de transição, né? As coisas não retomaram o eixo ainda. E são centenas de milhares de órfãos dessa pandemia. É possível dizer que o Brasil viveu na última década a maior regressão de sua história. Somamos uma crise econômica a um colapso político multiplicado por uma emergência sanitária. Nossa experiência só pode ser comparável a tempos de guerra. Precisamos de uma reconstrução. Perfeito. Pode, hein? Perfeito. Sintético, né?
É isso, é como se nós vivêssemos um país em terra arrasada. Um país que acabou de passar por uma situação de guerra. Estamos vendo, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que tem a Ucrânia como pano de fundo, mas tem várias outras implicações. Mas se nós formos analisar em termos de dados, a população brasileira ela carece como quem passou por uma guerra. As populações mais carentes, que estão na periferia, as populações indígenas, por exemplo, inclusive estão em manifestação em Brasília hoje, há vários dias já, sofreram sobremaneira. Né? Desde que em 2016 houve uma ruptura democrática, porque é isso que aconteceu. Dilma Rousseff, com todos os problemas de gestão que tinha, e tinha seus problemas, fazemos essa ponderação, foi eleita democraticamente e não cometeu crime. E mesmo assim, por um ajuste parlamentar jurídico, aliás, um ajuste não, um embuste parlamentar jurídico, ela foi retirada via golpe. Rompeu-se a institucionalidade, rompeu-se o processo democrático, rompeu-se a vontade popular. E de lá para cá, nós estamos apenas colhendo frutos, péssimos frutos, de toda a crise que foi gerada. A crise política que se instaurou, a crise econômica que se instaurou, a crise institucional que nós temos que lidar. Uhum. Logo em seguida, quando o Temer entra e aprova o que nós chamamos de PEC do fim do mundo, que foi aquele congelamento que está em vigor por 20 anos dos investimentos em saúde, educação, segurança, investimentos públicos. E já ali nós alertávamos, o Estado brasileiro vai entrar em colapso, a sociedade brasileira vai entrar em colapso, porque não é possível, já não se investe o suficiente nos serviços públicos, nós vamos passar a investir menos, é colapso. Então nós temos, aí em seguida tivemos praticamente o fim dos direitos trabalhistas. Depois, mais tarde, já no governo Bolsonaro, praticamente o fim dos direitos previdenciários. Uhum. Então, nós vivemos uma realidade no Brasil, o trabalhador e a trabalhadora brasileira vivem uma realidade no Brasil que é de abandono. O emprego virou subemprego e mesmo dentro do subemprego há um abandono, um desemprego do subemprego. Quer dizer, pessoas que já estavam subempregadas agora mal conseguem trabalhar em empregos provisórios, temporários. Né? Então, nós estamos colhendo frutos dessa ruptura democrática que está na economia, que está refletido em todos os setores do serviço público. E isso é algo que nós temos que lidar. Quando se olha para trás e critica-se os governos do PT por tudo que está acontecendo hoje, é uma grande injustiça. Não que os governos do PT não tiveram erros, mas colocar na conta do PT tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, e sem ter permitido que o PT terminasse o seu mandato, o que foi o que aconteceu? Dilma praticamente não governou a seu segundo mandato. De nome de um grande intelectual brasileiro, também muito injustiçado por essa nova onda de fake news e revisões falsas da história, que é Paulo Freire. Paulo Freire criou um neologismo com a palavra esperança, né? Ele falava em esperançar. É preciso esperançar. Que tem ação. Olha como isso é profundo. Tem atitude. É preciso projetar a esperança, né? É praticar essa esperança. Não esperança no sentido de ficar sentado esperando que algo bom aconteça, mas de fazer algo bom acontecer. E sim, respondendo mais claramente a sua pergunta, existe esperança, a tempestade ainda não passou, nós ainda estamos, talvez ela tenha passado por momentos mais agudos, mas ela ainda está aqui, nós estamos passando por ela, mas sim, a esperança que nos move. Né? O Brasil tinha tudo para ser uma das grandes nações do mundo, é só a gente refletir um pouco. Nós não sofríamos catástrofes naturais, não sofremos como tufões, furacões, tem algumas enchentes que acontece, tem a questão do sertão nordestino, que em boa parte em alguma parte foi sanada, mas maremotos, terremotos, vulcões, não tem nada disso.
Nós temos imensas áreas agricultáveis, nós temos incidência de sol o ano inteiro, temos as estações bem definidas que favorecem muito a agricultura. Nós temos todo tipo de mineral, nós temos a maior biodiversidade do planeta. Nós temos uma das maiores reservas de água doce, água potável do planeta. Nós temos o potencial para sermos um dos grandes países, como quase chegamos a ser. Fomos a 6ª economia do mundo. Aliás, fomos, né? Fomos a 6ª economia do mundo. Nós temos um povo que é trabalhador por excelência, por histórico. Né? Um povo que não perde a esperança, um povo que não para de trabalhar, que não para de insistir. Né? É só você pegar os exemplos, quanto mais aguda a crise, mais o brasileiro encontra caminhos criativos para sobreviver. Então é preciso somar todos esses elementos com uma gestão, com um governo que façam esse país ser aquilo que ele tem potencial para ser. Recebendo essa honraria, que para mim é excepcional, que é o título de cidadão mato-grossense. Para mim é excepcional, porque eu cheguei aqui com 13 anos de idade e aqui eu vi a minha vida acontecer, eu vivi praticamente as minhas grandes experiências aqui, né? Então, para mim, hoje ser reconhecido como cidadão mato-grossense, como mato-grossense, é algo fantástico, né? Das militâncias políticas, das militâncias no movimento estudantil, da família que a gente constituiu aqui, enfim, de todo o histórico, tudo que nós vivemos aqui dentro, né? Eu acho que iniciativas como essa, elas podem ter significado algum, se você não souber enxergar, mas elas podem significar muito, sobretudo como exemplo para os jovens, sabe? Faça bem o que você tiver que fazer. Destaque-se, seja qual for a área que você escolher, né? Faça bem, deseje ser o melhor, ou pelo menos alguém muito bom na sua área. Reconhecimentos como esse deveriam servir como incentivo aos mais jovens. Sabe? Se eu quero ser um esportista, então que eu seja um esportista profissional, que eu seja um esportista sério. Se eu vou ser professor, então que eu seja um professor dedicado, advogado, médico, veterinário, comerciante, enfim. Então eu acho que incentivos como esse, que as câmaras municipais fornecem, a Assembleia Legislativa fornece, deveriam ser canalizados, né, por nós, né? Mostrar para os mais jovens, olha, é legal você ser reconhecido pelo que você faz, pela tua trajetória, pelo teu trabalho, pela tua militância, então tenha história para contar. O falecido pai, Leidan, parte em uma aventura pela América do Sul com um destino à selva amazônica. À medida em que ele avança em sua odisseia, o leitor é desafiado a questionar sua própria visão de mundo, suas crenças e paradigmas. Os manuscritos de Wankan, livro 1, Leidan, é o Marcelo Bahia. Marcelo Bahia, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui. Nós vamos conversar sobre essa obra e mais coisas. Boa noite. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade aí, né? Nosso querido amigo, e também é o Mato Grosso News aí. Ela instigou muito pelo seu prefácio, né? Então, fala um pouquinho dela. Então vamos lá, começando pelo nome aí, né? Na verdade eu sou praticante de karatê, né? Sou praticante de karatê. Então no karatê a gente tem um kata. Kata são aquelas formas de luta ensaiada, né? Que é como se fosse uma apresentação de luta. Então a gente tem um kata que chama o Wankan. Então, na verdade, o Wankan, ele é um kata que ele é como se ele tivesse começado e não tivesse terminado. Ele é um kata que tem a metade do tamanho dos katas normais e ele tem apenas um kiai, que a gente chama, que é um grito de força. Ele tem um e todos os outros katas têm dois. Então, os historiadores acreditam que esse kata, ele parou no meio. Então, quem estava elaborando esse kata ou morreu no meio ou por algum motivo não pôde concluí-lo, ou por causa de guerras, enfim. Né? A gente tem a história humana, ela é recheada de motivos para a gente deixar as coisas pela metade. Então, dizem que ele foi deixado pela metade por conta disso. Então, mas na verdade a gente não sabe, porque ele é muito antigo, ninguém sabe quem o fez, né? E parece que o filho de Gishin Funakoshi, que é o pai do karatê moderno, ele tentou concluir esse kata, mas ele faleceu antes de concluir. Então a ideia, aparentemente, o kata é para ficar desse tamanho mesmo. Então a minha ideia ao colocar esse nome é que é algo
em processo de finalização, ou seja, é como a nossa própria vida, né? Ela não é uma obra terminada, ela é uma obra pela metade, você está concluindo a obra, cada dia você conclui uma parte. Então, por isso que eu usei esse nome desse kata, que eu acho bem interessante, né? Porque ele remonta a uma ideia de que é algo que ainda não está finalizado, está em construção. Bacana. Foi daí que eu tirei o nome do livro. Beleza. E assim, já é sugestivo dizer que nessa capa tem livro 1, Leidan. Livro 1. Significa dizer... Que a gente vai ter outras obras. obras. Na verdade, a ideia do livro era ser um livro só, né? Então ele ia ser um livro com 5 capítulos e ele ia abarcar alguns temas. Os temas já estavam previamente elaborados. Então, à medida que eu fui escrevendo esse, que seria o primeiro capítulo do livro, ele começou a tomar uma proporção muito grande e ele acabou ficando inviável enquanto capítulo, né? Ele chegou... Quando eu percebi que ele já estava aí com mais ou menos 100 páginas, eu falei, não tem como fazer só um capítulo com 100 páginas. Então, aí automaticamente eu entendi que a obra teria que ser dividida. Então, esse que seria o primeiro capítulo ficou, na verdade, sendo o primeiro livro também com 5 capítulos, um total aí de 260 e alguma coisa, aí, 260 e poucas páginas, né? Então você vê que ele cresceu bastante para quem ia ser só um capítulo. Então ele meio que tomou força aí, e aí as outras partes do livro, que seriam outros capítulos do livro, acabam que tem que ser novos livros, né? Então a gente vai transformar isso numa série de livros. Não sei se 3, não sei se 5, mas a gente vai ter outras aí, vai ter continuação. Você já iniciou então a escrita do novo? Já tem alguma coisa escrita, até eu fiquei muito ansioso para dar continuidade, mas eu achei melhor eu aproveitar esse momento, né, da divulgação do livro, de debater o livro, de falar sobre o livro, de receber também a opinião dos leitores, né? Muita gente, eu sempre peço que a pessoa leia e me retorne. A história do internato, ela tem tudo a ver com a história do incêndio na construção, né? Então, assim, o que acontece? A gente morava em Goiânia, né? E aí a gente morava num determinado prédio e tinha muito menino, cara, muito menino. Então a meninada ficava fazendo bagunça o dia inteiro. Então, assim, chegou um momento que a minha mãe é separada, né, do meu pai, eles eram divorciados, e as empregadas não aguentavam a gente. Então ela conseguia a empregada, ela deixava cuidando da gente, quando ela chegava na hora do almoço, a empregada tinha sumido. A empregada ficava desesperada com as nossas artes. Nós éramos em 3 irmãos, então eu tinha 8, a minha irmã tinha 7 e o menor tinha 5. Nós 3 juntos, imagina o tanto que a gente fazia bagunça. Então as empregadas iam embora, e aí ela demorava uma semana para arrumar outra, aí ela ficava 2 dias e ia embora. Então assim, a gente ficava muito tempo sozinho, porque não achava quem ficasse com a gente tão atentado que a gente era. A gente reunia com outras crianças do prédio, que era um prédio de 20 andares, 4 andares por apartamento. Então eram 80 famílias morando, né, no mesmo prédio. Você imagina a quantidade de crianças. E a gente descia para brincar juntos e arrebentava o prédio, cara. Então assim, chegou um momento que a minha mãe já estava num estado assim, emocional, que eu imagino que ela estava em depressão. Naquela época não se falava, não existia depressão na época, né? Então assim, mas eu imagino pelos sintomas que ela estava em depressão, ela não sabia mais o que fazer com a gente, né? Um dia ela chegava, a gente tinha furado os pneus dos carros do prédio, no outro ela chegava, a gente tinha quebrado os vidros do salão de festas, um dia ele chegava, o porteiro falava que a gente tinha tentado colocar fogo no botijão de gás do prédio. Então, cara, ela ficou quase louca, então ela mandou a gente pro internato, né? Uma das obras que eu consegui implementar foi essa de pôr fogo na construção. Na verdade, o pessoal ia tirando o madeiramento, né, e ia empilhando. Era um prédio que ia sair bem na esquina. Então eles empilharam aquela madeira toda. Então aquela madeira seca, com aquele capim seco ali, eu coloquei fogo e fez um alarde, cara. Precisou chamar bombeiro para apagar. Realmente foi tenso o negócio. Queimou os muros, né, laterais das casas vizinhas do prédio, queimou a parede já do prédio, e aí o risco a alta temperatura, né, cria fissuras no concreto e ter algum problema no futuro. Então foi bem tenso, na verdade, parece que ela teve que pagar lá alguma coisa pro prédio, né, então assim, e aí quando isso aconteceu, ela percebeu que realmente não dá pra gente ficar sozinho, né. Então aí a gente teve que ir pro internato, aí a gente morou 1 ano no internato. E teve um risco de vida aí também, né? Não, muito, né? Na verdade, a gente teve muitos riscos de vida, porque lá a gente tinha assim, tinha uma sacada que o batente, a marquise do prédio era no primeiro andar. E aí tinha uma planta lá que ela era uma planta um pouco robusta, o caule, então a gente conseguia subir
e ter acesso a essa marquise. Então você imagina, crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos subindo em cima da marquise do prédio. O risco dessa criançada cair lá de cima era tremendo, né? A gente realmente não era flor de cheirar, não. A gente botava para derreter. Inclusive, nesse prédio que eu morei, que a gente fazia esse tanto de arte aí, morou também o Leonardo, né? Da dupla Leandro e Leonardo. Ali tinha bastante jogador do Goiás que morava ali, sabe? A gente sempre tava pedindo autógrafo para esse pessoal, né? Os jogadores, porque era perto do campo do Goiás, lá em Goiás, desse prédio que a gente morava no setor Bueno. Então a gente tava na nata, né? Ali. Antigamente tinha um prédio ou outro em Goiânia. Goiânia era muito, muito diferente, né? A gente pegava ali os 3 moleques, pegava um ônibus, ia para a escola e tava tudo certo. Hoje em dia não dá para fazer isso mais, né? Então a gente ficava muito sozinho por causa da situação mesmo, né? Depois a gente conseguiu uma moça que era do Maranhão e ficou com a gente 5 anos, na verdade. Então por isso até que eu fico curioso para ver o que o pessoal acha. De repente alguém me explica algumas coisas do livro. Tem muita coisa no livro que eu não tenho explicação. Então o pessoal lê aí e passa pra gente, faz o feedback, porque eu acho que o gostoso é isso, né? Uhum. Eu acho que o livro ele cresce muito mais no pós, né? Depois que ele é publicado, que o pessoal interage, eu acho que ele cresce muito mais. E agradecer, cara, foi muito bom estar aqui, muito bacana. Sempre que tiver a oportunidade, né, de estar aqui, a gente vai estar com certeza. Muito bacana aí. Seu público aí, um público muito válido e muito útil, pessoal. E está crescendo cada vez mais. Com Isaías Dias, imortal da Academia Rondônapolitana de Letras, meu confrade, com muito prazer eu tenho você aqui, Isaías, sobretudo porque veio de uma outra cidade, o que nos dá um outro fator inédito para esse programa. Até então nós tínhamos apenas convidados que eram aqui da cidade. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a você, Jorge, por essa grande programação que está colocando diante das dos espectadores de Rondonópolis aquilo que nós temos de poesia, de prosa, e quando nós andamos pela cidade e conhecemos, nós vemos que existem muitos escritores, precisa ser, né, sair das 4 paredes e as pessoas conhecer. E por isso estamos aqui. Apesar de eu ser de São José do Povo, né, mas vivi boa parte da minha vida em Rondonópolis. Já bebeu da água do Rio Vermelho? Já bebi a água do Rio Vermelho e não saí mais dessa região. E trabalhamos muito. Por isso que eu gosto muito de cantar, apesar da voz, né? Mas a gente inventa, né, algumas coisas. Aí o violãozinho do lado. Aí eu estava, naquela época, 1980, né? Cabelão, chama Black Power? Black Power. Isso. Então a gente queria estar na moda naquela época. E aí foi em 78, a Argentina levou a Copa, né? Você tá parecendo um sósia de um... Do Rivelino, né? Do Rivelino, né? Tá igualzinho. O Rivelino aí, né? Presidente Dutra, né? Terminei meu ciclo. Legal. Me obrigaram a desfilar camisa do Brasil. Jogava bastante mesmo ou era só para posar para foto? Até que eu jogava muito, a gente começando cedo e ia até de tarde, né? Era muita bola. Bom, e essa imagem aí, quem que fez esse... Esse é meu autorretrato, quando também, como eu sou artista, quero ser tudo, né, assim, parte artística, eu tentei fazer um autorretrato. Ah, foi desenho seu. Um desenho meu. Esse aí eu com 12 anos de idade. Essa foto eu encontrei na casa de uma irmã lá no Piauí. Ela disse, olha aqui como é que era você. Eu procurei já um restaurador, mas não encontrei. Mas eu vou restaurar essa foto. Parece que eu sou bonito, hein? Naquele tempo. Vale a pena restaurar. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante. O Azeite e a Farinha foi o meu primeiro livro. Lancei em 2010. Eu lancei aqui pela cidade mesmo. E eu, como sou evangélico, né, eu vivi assim a história dos personagens bíblicos como se eu fosse os personagens da Bíblia, né? Então eu me refiro a isso como toda a poesia minha, dentro desse texto aqui, Azeite e a Farinha, um personagem bíblico, eu representando aquele
personagem, né? Então, é justamente isso. Toda a poesia desse livro. Esse livro aqui, por mais que eu quisesse aqui, já tem a informação que não pode doar de jeito nenhum, porque é uma versão única, Isso né? aí Vai fazer uma reedição? eu quero fazer uma edição já pela editora, né? Vou tentar fazer. Fiz 500 cópias. Esse aqui é o último. Eu guardo com muito carinho. Aí, às vezes quer. Faz isso aí. Tem que ter uma cópia guardada Só no se arquivo. for Né? por muito dinheiro. Que tem para fazer a segunda edição. Ah, não, aí vale a pena mesmo, né? Isaías, e nós temos também a Xalana do Adeus. O amor pode surgir de onde menos se espera. É um romance, né, Isaías? Você pode falar um pouquinho dele? Esse romance aí eu fiz, é uma ficção, né? E como eu amo muito Mato Grosso e Pantanal, Pouso de Chapada, viajando por aí. E chegando em Cáceres, eu vi aquela xalana, beira do cais. Eu digo, caramba, aqui dá uma história de amor. E eu comecei a trabalhar essa história de amor. E deu certo. Uma história que muitos já leram, já comentaram, já falaram, bem, né? Dá uma pitadinha dessa história pra gente. Porque um romance, aí só se eu, é justamente isso. Eu estava, a minha filha ela estudava lá em economia, e eu ia visitar ela e ficava passeando na cidade de Cássio. Eu ficava aquelas prédios, igreja, né? São Luís de Cássio. Ele é tempo barroco. Tá? E ali eu digo, poxa, esse ambiente é um ambiente favorável para uma história de amor. Ali eu fiz, também com a música Xalana, de Almissato Campo, esqueci agora o nome do autor, né? E colocar Xalana do Adeus, que fala dentro de uma Xalana. E surgiu, de poucos pais, né? E esse livro aqui, ele nasceu porque eu trabalhei por 15 anos na Civil, né? E eu conhecia muitas coisas ali. E a história surge de um bandido que sai da penitenciária e ele quer viver a vida, de aspas, normal, né? E a dificuldade dele trabalhar, arrumar emprego. Então a história ela tem esse perfil, né? E o cara saiu do penitenciário, encontrou um grande amor e agora ele queria honrar a sua família. É como se fosse uma segunda chance. Uma segunda chance. E ali ele encontra um emprego e os outros os que trabalhavam com ele, e ele ali. Então é uma luta tremenda. Ele tornar um bom profissional. Uma história muito interessante, assim, que fala sobre os problemas sociais do Brasil. Tem dentro da realidade brasileira. Está dentro do cotidiano E mesmo. do tempo em que o Collor de Mello também naquele ano. Então está ambientado naquela época, né? Então tem até um perfil histórico Tem um nessa perfil obra. histórico. Porque todas as minhas obras têm um perfil histórico. Eu coloco algo que está acontecendo naquele momento. Para que as pessoas não fiquem perdidas. Onde aconteceu isso? O que aconteceu? Né? Então sempre tem aqui também, falando a Deus, tem aquele momento histórico que é a trazida uma pedra que tem na praça lá, né? Marco do Jauru, com toda aquela história do Marco do Jauru dentro da história, a realidade dentro da ficção e a ficção dentro da realidade. É importante falar isso, Isaías, porque a gente sempre que tem um convidado aqui, a gente gostaria de dividir um pouco quais são as inspirações que tem, até para que pessoas possam não só fazer a leitura, mas também saber que a escrita ela faz parte de um exercício igual a esse, né? E também a pesquisa, né? Você fazer um romance precisa da pesquisa.
Tem pesquisa histórica, a época, as datas, porque você tem que coincidir a data com o tempo, né? Tempo. Como eu trabalho a ficção dentro da história, ou a história dentro da ficção, então tem esse trabalho de pesquisa. Todo aquele aparato que você tem que trabalhar. Quando o leitor pega o livro, ele está lendo uma ficção, mas ele está sabendo que aquela ficção ela se torna uma verdade. Né? Como se não é uma ficção que você olha assim, poxa, não tem nada de verdade aqui, mas de repente você encontra, poxa, eu vivi nesse lugar, eu conheço esse lugar. Né? É o que dá verossimilhança, né, na É a obra. verossimilhança total da obra. Interessante. E, Isaías, e você dividiu boa parte da vida sendo pedreiro, construtor. Nesse tempo você já escrevia ou precisou ter uma... Como é que você fez para poder escrever, assim, dedicar esse tempo para a escrita? Começou quando isso? A minha trajetória de escrita nasceu com 12 anos de idade. Agora, cadê o poema que nós vamos recitar? Eu vou dedicar a você porque você gosta muito da natureza. Sim. Né? Eu Obrigado. coloquei essa na tribuna alguns anos atrás, que diz assim, o choro da natureza. Quem vai tirar toda essa areia desse rio, contaminar? Vejam que poluição. Depois de ver tudo isso acabado, valeu a pena? Valeu a pena? Creio que não. Ganhar dinheiro faz o mundo devastar. É luta, é força, é depredação. Vão destruindo e o que era bom virou fumaça. Valeu a pena? Valeu a pena? Creio que não. Terra rachada no meio do Pantanal, a natureza já entrou em confusão. Bicho morrendo, não por ser exterminado. Valeu a pena? Valeu a pena? Creio que não. Todo verde se tornou massa cinzenta, e o que era mar no Pantanal virou sertão. Alguém me disse que isso é coisa do destino. Valeu a pena? Valeu a pena? Creio que não. Hoje o jacaré urra de fome. O pescador não tem alimentação. Enquanto isso, o dinheiro rola solto. É uma pena. É uma pena para a próxima geração. É esse grito que ecoa na garganta. Pegue uma planta, plante a salvação. Enquanto o motosserra vai derrubando, vale a pena. Vale a pena. Que maravilha. Muito bom.